Vamos agora dar início ao primeiro painel, que é o painel de renda variável. Já vou sentar aqui no meu lugar e vou convidar os nossos primeiros participantes aqui do painel. É o Henrique Breda, do Fundo Alasca. Tudo bem, Breda? Tudo jóia? Tudo bem, Denise. Então tá bom. Eu tô jóia. César Paiva, do Fundo Real Investor. Tudo bem, César? Tudo jóia? E aí, gente, tudo bem? Então, olha só, queria começar pedindo para vocês apresentarem rapidamente as empresas de vocês. Depois a gente vai fazer aqui um bate-papo, a gente vai fazer uma conversa aqui durante 30 minutos e os últimos 10 minutos vai ser para responder perguntas da plateia. Tá bom? Então vamos lá, Breda, começa você. Tá bom. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Não pude participar o ano passado no evento da Genial, agora deu. É a primeira viagem que eu estou fazendo desde março. Então, eu também. Foi meio emocionante poder ir para o aeroporto, assim, ver as coisas funcionando. Eu trabalho na Alasca Investimentos, uma gestora que começou em 2015, trazendo uma equipe que já trabalhava junto desde 2010, de um lado, e do outro lado, uma equipe que estava com o Luiz Alves, também desde 2010. Então, são equipes que estão juntas há 10 anos, né, cada um em uma parte. E a gente começou com o fundo Alaska Black BDR ali em 2015 para as pessoas de fora da gestora. Depois a gente veio com fundos de previdência, fundo para fundos de pensão. Hoje tem mais ou menos uns 20 fundos lá, mas em essência a gestora ela é focada em ações no Brasil, com viés de muito longo prazo. A gente tem mais ou menos 200 mil investidores, por volta de 13 bilhões sob gestão, depende do dia. Se o dia foi ruim, é 11, se o dia foi bom, é 15. E sempre com uma cabeça de bastante longo prazo e olhando as empresas a fundo. E você? Bom, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar no evento aqui, né? Depois de tanto tempo intocado em casa. Sou também a primeira viagem desde março? Sim. Bom, sou sócio fundador da Real Investor Gestão de Recursos, uma gestora que tem uma história um pouco diferente. Nós estamos ali em Londrina, Paraná. Tive a felicidade de me apaixonar pelos juros compostos muito cedo, né? Em 2001, 2002, quando eu tinha 17 anos, e desde então essa paixão continua, né? Em 2008, em dezembro, eu abri um clube de investimento, o Clube de Investimento em Ações Real Investor, com 3 cotistas, eu, meu pai e minha mãe. Aos poucos fui convencendo alguns amigos, parentes, clientes, e deu muito certo. Em 2010 fundamos a gestora para fazer a gestão desse próprio clube. Em fevereiro de 2012 esse clube foi transformado no Fundo de Investimento em Ações Real Investor. Estamos até hoje. Hoje nós estamos gerindo 2 bilhões e meio. Esse fundo nosso vai completar agora entre período clube e fundo 12 anos, com ganho acumulado de 1.300% contra 200% do Ibovespa, em torno de 200 e pouco do CDI. Então tivemos bastante sucesso nessa trajetória, apesar da década não ter ajudado muito. Na gestora a gente também tem um fundo multimercado, um fundo de previdência, atuamos como multifamily office. E temos no nosso DNA o Value Investing, né? Basicamente a gente gosta de comprar empresas boas, empresas baratas, que tenham boas perspectivas e que sejam bem geridas, né? Tá ótimo. Gente, seguinte, para quem gosta de emoção, eu sei que você gosta, né, Breda? Breda não tem medo de sacolejos. 2020 foi aquele para, né? Para testar mesmo as emoções. Como é que você está vendo a saída, falando em termos de investimento? Tudo caiu muito em março, abril, né? E agora a gente já está vendo uma saída. O que você está projetando? O que você teve que mudar na sua estratégia para poder fazer essa saída e partir agora e decolar e entrar no ano de 2021 positivo, como a igreja estava prevendo aqui para a gente, e a gente espera que aconteça mesmo? Dá para separar o assunto em dois, né? Tem o assunto fundo puro de ações, que na verdade você aproveita as melhores oportunidades que a oscilação de mercado te dá. A gente aproveitou para comprar 2 companhias que era muito difícil de investir, porque a gente achava que elas eram muito caras e o preço não compensava. E a crise trouxe elas bem para baixo. Foi a Localiza e a Renner, a gente comprou ali no meio da crise, diluindo as outras posições do fundo. E mais recentemente a gente investiu na Cosan. Então a gente foi diluindo outros nomes e acrescentando outros sem eliminar nenhuma posição. Nos fundos onde a gente tem outros ativos, além de ações, como câmbio, juros, e isso está nos fundos BDR, tanto 1 quanto 2, o que a gente tem que fazer esse ano, ou o que a gente teve que fazer, é redefinir alguns tamanhos,
redefinir a forma com que a gente combina os ativos. Por que teve redefinição? Porque a queda que a gente teve em março, ela foi muito violenta. Então ela foi muito rápida. Não foi a maior queda que a gente já viu no mercado. A gente já viu quedas bem maiores. Quando, gente? Mas que se esparramam por vários anos. Ah, sim, sim. Agora você ter em 15 dias, 20 dias, a queda brutal de quase 50%, com subida de câmbio de 30% a 40% e um estresse enorme nos juros. Circuit breaker, né? Para quem não sabe, quando a bolsa cai mais de 10%, para tudo meia hora. Depois continua caindo. Depois continua caindo, é. Então, quem tem fundos que se assemelham mais aos multimercados ou que combinam outros ativos, você precisa rever a estratégia de como que você combina esses ativos, porque passa a ser possível um cenário que antes a gente nunca tinha visto. E aí você pode especular, né, que isso aconteceu porque os mercados estavam muito comprados, ou hoje em dia você ter mais robôs e mais fundos quantis, isso fica mais exacerbado. O fato é que ficou mais agressivo as movimentações de preço. Mas para quem tem fundo puro de ações, como alguns que a gente tem, ou o Real Investor do César, o que a gente faz é mudar um pouco uma empresa que não caiu tanto, vende um pouco para comprar alguma que está dando alguma grande oportunidade. E talvez alguma coisa que fique para o futuro, algumas mudanças de vantagens competitivas de alguns setores. Então, está muito evidente o e-commerce, né? Está todo mundo vendo que é uma alternativa, não tem jeito, está todo mundo indo para essa área. Há discussões sobre o que vai acontecer com as aéreas, os shoppings, né? Será que as pessoas vão deixar de ir no shopping, será que não vai? Então a gente está nesse momento de tentar entender o que é um choque temporário e o que é um choque permanente. Eu tendo a imaginar que o e-commerce é permanente, mas esse trânsito das pessoas que estão mais em quarentena em casa, os velhinhos, os vulneráveis não estão saindo, eu ainda acho que isso é temporário. Isso aí acho que vai voltar ao longo de 2021. Então, você coloca isso na conta, pensa um pouco sobre o futuro e tenta montar o portfólio baseado nisso, né? Então, basicamente 3 empresas novas que entraram. Tá, já. E César, o que você teve que mudar lá? Bom, a gente não mudou muita coisa. Dentro da nossa estratégia, né, quando as empresas boas e baratas caem bastante, ficam baratas, a gente compra bastante. Então, basicamente, assim, recapitulando, em janeiro, fevereiro, a gente estava levemente otimista aí com a economia, com as perspectivas, mas com um desafio enorme de encontrar boas empresas sendo negociadas a preços interessantes, né? Isso tudo mudou com a pandemia. O mercado tem um comportamento assim um pouco irracional, que fala que é meio bipolar, né? Então ele exagerou na reação. Então eu acho que o Covid não merecia uma realização tão grande e tão rápida igual aconteceu. A gente até colocou que a recuperação dos preços seria em V, um V meio cambeta, assim, que a primeira perna seria maior do que a segunda, porque de fato teve uma destruição de valor, né? Muitas empresas perderam um ano ou mais assim de faturamento. Então nós aproveitamos assim para comprar, a gente estava com 15% de caixa, infelizmente a gente não previu o tamanho da queda, sofremos bastante, mas ficamos praticamente 100% investidos e aproveitamos um pouco essa recuperação, né? Então desde abril os preços vêm se recuperando, hoje o fundo está caindo em torno de 6% contra 11% do Ibovespa, a gente chegou a cair quase 40%. Não é um resultado assim brilhante, mas depois de 5 anos muito bons, eu acho que é um resultado assim que o investidor consegue entender. Mas ao mesmo tempo, olhando para frente, eu arrisco dizer que eu prefiro sair de -5, -6 com a carteira que eu tenho hoje, do que de sair de mais 5 no começo do ano com a carteira que eu tinha antigamente. Porque a gente conseguiu realocar, então a gente comprou muitas empresas de propriedades e shoppings, com queda de 40%, 50% no ano. Nós compramos pesado as ações dos bancos, os bancos grandes, como o Banco do Brasil e Bradesco. Então esse mês está ótimo para vocês. Eu acho que a gente vai colher bons frutos olhando para frente, as empresas de utilities também. Então, acho que conforme vão voltando à normalidade a economia, a gente tem que se recuperar. E eu acho que a gente comentou até que a economia deve se recuperar numa letra parecida com a da Nike, né? Então, caiu bastante, gradativamente a gente vai voltando à normalidade. Tá. Agora, um assunto que vem permeando, bem, ele já vem de anos e atravessou a pandemia e agora está voltando mais forte também,
na preocupação dos investidores, uma coisa que a igreja também comentou aqui, é a questão fiscal, que o mercado se preocupa muito, né, e mexe muito a esse sabor. Então, se o governo briga com o presidente da Câmara, por exemplo, aí o mercado já fica todo nervoso, porque o que vai acontecer? E as reformas vão passar? Como é que está a sua expectativa com relação a esse cenário político e como esse cenário político influencia as suas escolhas? Você falou que eu sou polêmico, né? Então vou direto na veia. Acho que assim, no curto prazo, a questão fiscal deixa a gente de cabelo em pé e não tem muita solução, porque você não consegue ter certeza absoluta que o governo vai ser super responsável ou que o governo, lidando com o Congresso, vai conseguir resolver essa questão de uma forma correta. Ninguém consegue pôr a mão no fogo. Por mais que no Congresso você tenha declarações nesse sentido, a equipe econômica fala que, né, vai respeitar o teto, se não existisse desconfiança, a taxa de juros futura no Brasil não estaria tão estressada. Então, o mercado está dizendo que não confia 100% no que o governo está dizendo. E tem razão para não confiar, né? Você não vê declarações todos os dias enfáticas em relação à questão fiscal. Só que, quando você olha mais para médio e longo prazo no Brasil, no meu ponto de vista, já está resolvido. Porque se esse governo não endereça a questão fiscal, o governo cai. Isso é a história do Brasil, é assim. Então, se você não faz o dever de casa no Brasil, o que vai acontecer? Vamos supor, estourou o teto, vem desconfiança, o dólar dispara, vai para 6, 7, a inflação, o IGPM, que hoje está na casa dos 20 e poucos %, ele sobe mais, vai contaminar o IPCA. Quando ele contamina o IPCA, o Banco Central tem que reagir, o Banco Central vai subir a taxa de juros, e aí você entra num círculo destrutivo, onde a dívida do Brasil fica grande e o custo dela fica enorme para você rolar essa dívida, ou seja, o Brasil caminha para quebrar. Quando o Brasil começa a pegar essa avenida para quebrar, existem algumas forças no Brasil que entram no jogo. Pois não, peraí, o Brasil não pode quebrar, porque o Brasil quebrar, os setores empresariais quebram, a população vai na rua, vai encher a Paulista, vai encher o Leblon, vai em Brasília, e a classe política, prevendo ou sentindo essa pressão, ela reage e reforma o que tem que reformar. Então é aquela velha frase que o Brasil flerta com o precipício, mas não pula. E se algum presidente quiser ameaçar pular, tiram o presidente, impeachment. É assim que a gente faz. Então, assim, no curto prazo, ninguém consegue ter certeza de que isso vai ser super respeitado. No longo prazo está endereçado, porque ou você resolve, ou o presidente cai, o governo cai, você troca eleições e coloca alguém no lugar que vai fazer reformas. Mas minha sensação é que a eleição na Câmara e uma possível reforma ministerial no começo do ano que vem esteja melando um pouco essa discussão que, pelos atores, seja a equipe econômica, o presidente da Câmara, todo mundo ali é a favor de respeitar o teto e de resolver a questão fiscal. Ninguém ali não é fiscalista, eles são. Só que tem um jogo político de curto prazo que faz com que todo mundo ainda fique meio acanhado nessa questão. Os deputados e os deputados na relação com o governo influenciam o governo, porque o governo deve estar querendo emplacar um nome dele em algum lugar, em alguma posição. E então, curto prazo, ruim, sem visibilidade, mas eu acho que é um grande jogo de cena ali para resolver essa questão fiscal entrando em 2021. Porque se não resolver, todo mundo ali cai. Mas olha só, você vê a calma que ele fala, porque o Breda gosta de aventuras, então assim, ele fala essas coisas mó calma. Não, se não resolver, aí troca lá o presidente, sei que... Mas isso não acontece sem trauma. Você fica com medo disso poder atrapalhar e dar outro choque, dar outra queda expressiva do mercado? Como é que você vê isso? Como é que isso influencia os seus investimentos? Eu concordo com o ponto que o Breda colocou, né? A gente é muito mais focado em escolher uma boa empresa e, infelizmente, o país está para atrapalhar, né? E os políticos, né? Então, as empresas têm que trabalhar mais, os empresários, a população, os brasileiros de maneira geral, para compensar isso. Isso tem que estar na conta.
O lado bom de quando você tem um ambiente mais incerto, com mais risco, os preços também são depreciados, né? Então não é à toa que o nosso juro de longo prazo é mais alto e a nossa bolsa hoje é mais barata e a moeda nossa é uma das mais desvalorizadas, né? Então olhando para frente, talvez você tenha uma oportunidade de comprar boas empresas a um bom preço. Mas olhando para dentro assim, do nosso portfólio, a gente brinca que a gente não toca um fundo de ações, a gente toca uma holding de investimentos, que a gente tem empresas de segmentos diferentes, com vetores e drivers diferentes. Então, como eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu acredito que o Brasil não vai virar uma Suíça, igual o Breda comentou há pouco ali comigo, mas também não vai descambar para o lado da Argentina ou da Venezuela. Mas eu gosto de ter um portfólio que, por um lado, eu tenho empresas de propriedades com bastante desconto, tenho empresa de utilities, energia elétrica, saneamento, que ganham até com uma inflação mais alta, junto com as propriedades. Temos empresas exportadoras como a Vale, a gente tem hoje até a BDR da Berkshire, do Warren Buffett. Temos empresas de indústria, né, que ganham com essa competitividade, com esse câmbio mais depreciado, né, e costumamos não alavancar e em muitos momentos carregar um pouco de caixa, né, para aproveitar alguns momentos de excesso, né. Felizmente, grandes crises como a gente viveu nesse ano não acontecem todo ano, né, isso talvez seja a maior desde 1929. A gente viveu uma outra ali em 2008, no final do ano, e talvez um período bastante difícil no final do governo Dilma, né? Mas nós estamos vivos, empresários continuam, e eu acho que cria um ambiente muito hostil para outros empresários investirem, né? Então, aqueles que já estão bem estabelecidos, as empresas da Bolsa, que muitas vezes são líderes nos seus mercados, acabam tendo uma vantagem competitiva de ter menos competidores, e o brasileiro acaba pagando mais pelos produtos de maneira geral. Breda, o César comentou que ele acha que a queda da Bolsa foi um pouco exagerada para o cenário que a gente tinha de Covid, né, no começo do ano. Agora a gente está acabando talvez a temporada de balanços, né, está mais do meio para o fim, né, da temporada de balanços, já do terceiro tri. O que deu para ver nos balanços, de um modo geral, desse ano, do segundo e do terceiro tri? Como é que as empresas brasileiras, de um modo geral, estão atravessando? Isso dá até para combinar um pouco com contas externas do Brasil, porque está muito parecido. O fundo do poço foi em abril. Abril foi quando a quarentena pegou em cheio, o varejo com lojas fechadas, os shoppings sem movimento, muita incerteza. Então, locadoras de veículos como a Localiza, de repente, pararam de comprar carro, porque as montadoras pararam de produzir. Então, deu um branco geral. E a gente viu que, em abril, curiosamente, o Brasil bateu o recorde absoluto da história do país no conta corrente, nas contas externas. Teve muita parcela das exportações, né, das commodities que ajudaram, mas também o ritmo de importação de gastos no exterior diminuiu muito. Mas fato é que a conta externa ficou muito forte e todo mês subsequente, até hoje, as contas externas vêm batendo recordes no Brasil. E a recuperação do resultado das empresas, maio veio melhor que abril, aí junho um pouco melhor que maio, julho acelerou, agosto de novo melhor do que julho, e está assim todos os meses. Não teve nenhum mês onde deu para trás, onde olha, parou de melhorar. E aí teve até uma certa discussão algumas semanas atrás, o auxílio emergencial do governo está ajudando alguns setores, de fato ajuda o mercado, ajuda o varejo, mas está batendo recordes em alguns lugares no Brasil, venda de imóveis, tem algumas coisas que são meio pesadas, assim, para um Corona Voucher ajudar, né? Venda de veículo, então tem algumas coisas que tem a ver mais com a atividade econômica em geral. Então agora saiu o dado de papelão ondulado, que tem a ver com, são dados antecedentes de PIB. Então tem algumas coisas muito fortes acontecendo em sequência. O último dado de emprego do Brasil, o CAGED, veio 320 e poucos mil empregos criados, né? Criação de vagas. O esperado era 200 e pouco, ou seja, tem lá 30 economistas esperando alguma coisa e vem 100 mil a mais. Então tem alguma coisinha diferente aí. E pela participação que a gente tem nos conselhos de companhias, da ordem de 14 empresas, desde conselho fiscal e conselho de administração, e dentro dos conselhos isso se desmembra para comitê de auditoria e risco, comitê de pessoas, contratação. O que a gente está vendo de forma generalizada é a continuidade dessa recuperação.
Então, os economistas devem ter esse número mais na vírgula, mas eu imagino que o Brasil, na margem, esteja rodando na casa já de uns 3% de PIB, na ponta. E isso deve entrar em 2021 mais ou menos nesse ritmo. Por tudo que a gente está vendo de novas ordens, novas demandas, novos contratos sendo assinados. Então, nenhum sinal na ponta, no chão de fábrica, nas encomendas de uma retração. Então, a princípio, continua recuperando. Acho que essa vai ser a grande boa notícia, acho que dos próximos meses, é a continuidade da recuperação. Como é que você está vendo essa temporada, César? Acho que tem surpreendido positivamente, né? Acho que as expectativas estavam tão baixas, como se fosse um ano perdido. E, logicamente, depende do setor, assim, do segmento, né? Alguns tiveram até uma recuperação em K, né? Que alguns que não recuperaram ainda. Mas a gente tem se surpreendido. E, por exemplo, a gente tem uma posição boa na direcional engenharia, está batendo recorde de vendas atrás de recorde de vendas, e as ações estão caindo 20% no ano. Quer dizer, o ano está sendo maravilhoso para eles e as ações ficaram mais baratas. A gente tem uma posição relevante na Aliança Sonai, que é talvez a maior ou a segunda maior empresa de shoppings. Acho que as vendas já voltaram uns 80%, 90% do que eram, né? Então, toda semana, todo mês está melhorando. A vacância, acho que hoje deve estar em torno de 5%, aumentou em 1 ou 2%, quer dizer, foi um impacto muito pequeno, perto do que era esperado. A empresa quase não tem dívida, né? Uma dívida muito pequena, e já em 2021 deve estar voltando à normalidade. As empresas de autopeças que divulgaram o resultado agora no terceiro trimestre surpreenderam. Assim, muitas delas já estão trabalhando aí no terceiro turno, tiveram vendas assim recordes, né? E os bancos, que todo mundo ficou com muito receio, dependendo da inadimplência, o problema que ia ter, tiveram assim, aumentaram as provisões ali no segundo trimestre, no terceiro já aumentaram menos, e na verdade os grandes bancos vão ter um impacto no lucro que corresponde ao lucro de 1 ou 2 trimestres, né? E as ações caíram 40%. Então, o exagero foi muito grande assim na correção dos preços frente aos resultados que estão entregando. E as perspectivas são boas. 2021 a gente deve estar voltando quase igual a 2019, mas com os preços 20% abaixo, 30% abaixo de várias ações que estão na Bolsa. Quase igual a 2019, você falou o quê? O PIB ou a Bolsa? O que você se refere? Acho que o PIB e a Bolsa, né? Começaram com a expectativa assim, de PIB caindo 10%, caindo 8%. As últimas atualizações estão falando um -4% esse ano e talvez mais 3% o ano que vem, né? Então, em 2021 a gente vai voltar quase ali no PIB de 2019, né? Falando em voltar, gente, se a gente voltar lá para o comecinho do ano, antes de pandemia, bem, comecinho do ano já tinha pandemia lá na China, mas aqui a gente nem imaginava que fosse chegar tão pesado. O que a gente falava mais no mercado? Era guerra comercial, Brasil e Estados Unidos, e fuga dos estrangeiros. Os estrangeiros não voltaram. O investidor brasileiro está voltando, o investidor brasileiro agora já bateu mais de 3 milhões de investidores em bolsa, uma maravilha, mas o estrangeiro não volta. O que está acontecendo? Agora ele está voltando. Essa semana está uma loucura de, sei lá, 4,5 bi, é bi? Bilhões. Entra de estrangeiro e agora os outros dias também. O que está acontecendo, Breda? Olha, assim, eu acho que ele não está voltando porque agora ele está feliz com o governo brasileiro, assim como ele não saiu porque ele estava triste, né? Porque a gente continua no mesmo nível de qualidade, vamos dizer assim. Então tem outra coisa acontecendo ali. Quando a gente olha esses fluxos de estrangeiros, eles são muito grandes e eles são muito inerciais, eles ficam por muito tempo numa mesma direção, no mesmo vetor, utilizando a palavra do César. E aí, quando você olha duas classes de ativos básicas, que é ativos em mercados desenvolvidos, então, Estados Unidos principalmente, aí vem Alemanha e tal. E você tem os outros mercados, os mercados emergentes. Então entra Brasil, Rússia, China, uma parte da Ásia e tal. Se você olhar 10 anos para trás, foi praticamente uma década perdida para mercados emergentes. Desde aquele downgrade dos Estados Unidos no dia 5 de agosto de 2011, quando os Estados Unidos perdeu o AAA da Standard & Poor's, e ali foi decretado que os ativos americanos eram tóxicos e o safe haven eram os mercados emergentes, ali marcou o último pico dos mercados emergentes. De lá para cá a gente só sofreu. Então teve saída de capital de praticamente todos os mercados emergentes do mundo, indo para o centro do mundo, indo para o dólar, indo para o S&P, indo para os Estados Unidos. Por alguma razão, seja porque é o Biden que vai ganhar,
ou porque acabou a gasolina fiscal, se der o Trump, tanto faz, a gente não sabe, né? Mas por alguma razão esse fluxo está revertendo. Todo esse dinheiro que se acumulou demais nos mercados desenvolvidos estão sendo redistribuídos, parece que estão sendo redistribuídos para os mercados emergentes. E o Brasil vai a reboque. O americano lá não está escolhendo o Brasil porque estudou o Brasil, porque é mais um. A gente não tem tanta relevância assim, a gente acha que não tem relevância nenhuma. Então não está entrando dinheiro apenas no Brasil, está entrando nos emergentes. Eu não consigo falar com certeza absoluta, porque eu não estou olhando todos, mas eu suspeito que sim, pelos fluxos e pelas notícias que eu tenho lido. Então assim, o que a gente poderia fazer? Tentar aproveitar um pouco mais disso, ou não atrapalhar, fazendo as reformas que a gente precisa fazer. Então acho que não tem muito mérito nosso não. Tem a ver um pouco com uma reversão de fluxo que se concentrou demais no desenvolvido e acho que vai voltar um pouco para emergentes. E você acha, César, que isso pode impactar na melhora, na valorização da Bolsa, a entrada desse fluxo estrangeiro? E quais setores? Porque você falou de bancos, eu sei que estrangeiro gosta de banco, né? Ultimamente, banco grande, pelo menos, não está na moda, né? Os bancos que têm a palavra fintech estão. Vamos lá, assim, tem um movimento, né, que acontece assim, já é conhecido o tal do flight to quality, né? Então, quando você tem um problema dessa magnitude, na dúvida, vende país emergente e vai lá pro dólar, né? Então, esse é um movimento bastante comum. Eu acho que o que está acontecendo agora, esse movimento assim já foi. E o mercado, o investidor estrangeiro está olhando que o Brasil e vários emergentes ficaram baratos. Então, quando você olha a Bolsa Brasileira em dólar, você teve uma das moedas que mais se desvalorizou. E a Bolsa Brasileira ainda está caindo 10%, 12%. E a Bolsa Americana já voltou. Em dólar, a Bolsa Brasileira deve estar caindo em torno de 40%. E o Brasil também é tido como, quando a gente olha para o nosso índice, muitas empresas assim mais da velha economia, bancos, empresas de commodities, de agronegócio, indústria. Os Estados Unidos já se beneficiaram mais desse momento com as empresas assim de tecnologia, né? Principalmente aí com as FANGs, né? Então, esse vírus, por exemplo, foi quase que um desejo dessas empresas, né, para elas operacionalmente falando, né? Então, você vê Netflix, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple se beneficiaram muito desse ambiente, elas valorizaram bastante. Apple hoje vale 2 trilhões de dólares, enfim, várias dessas empresas passaram da casa de 1 trilhão de dólares, né? Sozinho valem mais do que a Bolsa Brasileira inteira. Só que o americano, o investidor estrangeiro, está olhando para frente que conforme a economia vai voltando à normalidade, essas empresas aí da velha guarda assim, estão muito descontadas e talvez tem que se valorizar ali, corrigir uma parte dessa distorção, né? Então ele talvez para frente, ele pode ganhar na valorização do real contra o dólar e na recuperação dos preços que ainda no Brasil aconteceu de maneira bem tímida, né? E essa coisa da eleição americana, né, que... Eu lembro que o que a gente comentava muito lá na Genial era essa coisa do medo da incerteza, o medo dessa judicialização que podia se arrastar por um tempão, que não sei o quê. A impressão que eu estou tendo é que as pessoas viraram a página muito rápido. Assim, antes, sábado que saiu o resultado oficial, né, no estilo americano, digamos, saiu no sábado, mas na quinta-feira a Bolsa já estava, o Biden ganhou, ok, beleza, bola para frente, vamos embora. É assim mesmo, já tipo rei morto, reposto, vamos cuidar da vida, isso mesmo vai ser bom para o Brasil? Como é que você vê isso? Uma semana antes da eleição, eu fiz um post lá no Twitter, simulando uma conversa, e alguém me perguntando, né, assim, e se ganhar o Biden, a Bolsa sobe? Eu falei, sobe. E se ganhar o Trump, o que acontece? Sobe também. Mas sobe com um e com o outro? Sobe com qualquer um, é só virar a página da eleição, que sobe. Aí a pessoa pergunta, mas por quê? Aí eu usei aquela frase do Chicó, sabe, da Alto da Compadecida. Eu falei, eu não sei, só sei que é assim. Só sei que depois que passa, passou aquele estresse, né? Parece uma tensão pré-eleição e a pessoa, tá bom, vira a página, vamos olhar para frente agora. E é curioso que é o seguinte, qual que era o pior cenário, o cenário desastre da eleição, que o pessoal olhava antes da eleição, era judicialização da eleição, disputa e indefinição. Aconteceu a pior coisa possível. Nunca teve uma briga tão cabeluda para decidir quem que vai ser o presidente americano. Está acontecendo tudo isso e o S&P, a bolsa aqui, subindo. Ou seja, esse poder de virada de página é muito importante para o humor dos investidores. No curto prazo, a bolsa é muito humor, né?
no longo prazo é resultado de empresa. Então, tanto faz, é só virar essa página que as pessoas começam a olhar para um cenário menos nebuloso. Então, os preços respiram um pouco. Maravilha. Gente, eu vou pegar aqui algumas perguntas que chegaram da nossa audiência. Vou passar para você essa, César. Observamos recentemente uma queda nas ações de tecnologia e uma alta nas ações de bancos e turismo. Qual a visão de vocês sobre esse movimento? Qual é a sua visão, César? Bom, vamos lá. No mercado, ele acaba criando algumas narrativas, né? Uma que está bastante atual são as empresas de crescimento versus as empresas de valor. Isso foi uma simplificação que deram. As empresas de crescimento geralmente são as empresas que estão tendo um crescimento maior e têm múltiplos mais elevados, são mais caras, que acabam sendo principalmente as empresas de tecnologia. E as empresas de valor, geralmente, na simplificação que eles fazem, são aquelas empresas que têm um baixo múltiplo preço-lucro, preço sobre o valor patrimonial. Nunca, eu acho que desde 2000, 2001, essa distorção foi tão grande assim. Então as empresas de crescimento que já vinham vindo muito bem ficaram ainda mais caros, se valorizaram bastante. E as empresas de valor acabaram ficando mais barato e ficaram para trás. Então tem muita gente que está colocando que chegou o momento de ter uma certa rotação de setores. Então algumas pessoas saindo de empresas de tecnologia que estão muito caras para aquelas empresas de valor que ficaram muito para trás, muito descontadas, né? Então esse é um tema atual e aparentemente a gente teve um movimento muito forte agora aparentemente não, tivemos na segunda. Eu acho que principalmente saiu esse risco da eleição americana, viraram essa página e saiu a notícia da vacina da Pfizer, né? Então o mercado, já está próximo essa solução para o Covid. Em breve, espero, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, as coisas devem voltar à normalidade. Talvez não igual era antes, né? O varejo eletrônico, ali as empresas tech tiveram um crescimento aí, que nem falam, de 5 anos em 2, 3 meses, mas tende a voltar à normalidade. Isso tende a beneficiar um portfólio composto por essas empresas que ficaram para trás, que estão mais descontadas. Breda, vou passar para você outra pergunta aqui. Entendo o que aconteceu esse ano, porém gostaria de saber qual será a estratégia para minimizar futuras quedas repentinas. Por exemplo, proteção em opções ou venda descoberto em alguns ativos. Eu acho que assim, se a estratégia do fundo é long only ou é uma estratégia de puramente investir em empresas, acho que dificilmente o ano 2020 mudou a estratégia ou mudou a técnica de gestão do fundo. Talvez carregar um pouco mais de caixa, historicamente, ou comprar um pouco mais de put, um pouco mais de proteção, mas pelo que a gente entende, conversando com os investidores, e vendo até o próprio comportamento do Luiz Alves, que está nessa há 60 anos, na prática não vai mudar nada, né? Você assimila o golpe, você cai, escolhe o que tem de melhor para voltar melhor ainda e bola para frente, né? A gente está falando em 2020, mas se a gente voltar para trás, acho que todo ano teve um assunto bem difícil. Já os fundos mais com característica do multimercado, e a gente tem lá os 2 B10 e a gente conversa com outros gestores também que fazem gestão de fundos multimercados, eu acho que a forma de combinar os ativos vai mudar. Especificamente no nosso caso, o que muda? A gente já está utilizando mais opções. Então, se você quer comprar dólar, você pode comprar futuro de dólar ou você compra opção de dólar, né? Dá na mesma. Dá na mesma em prazos curtos, porque se você carrega sempre a estratégia de comprar opção, ou sempre comprando, isso ele é bem custoso ao longo do tempo, porque você fica pagando o prêmio. Por outro lado, se você aposta na subida do dólar e o dólar desaba, se você está apostando na subida do dólar com opção, a sua perda é limitada. Você perde um tanto e acabou. Se você está via futuros, a sua perda ela é ilimitada. Então, no nosso caso, como a gente combina muitos ativos no BDR, a partir de um certo nível a gente para de utilizar futuros e começa a utilizar opções. Para caso dê muito errado, como foi 2020, a perda fica limitada. Então acho que isso aí acho que se aplica mais aos fundos que combinam mais ativos. Acho que os puros de ações acho que muda muito pouco. Os fundos multimercado, então? Isso, mais os fundos multimercados. Tá. César, vou te passar essa outra pergunta aqui. Como é que funciona a distribuição de dividendos pelas empresas investidas em seus fundos para os cotistas? Bom, quando o investidor compra a empresa diretamente, né, o dividendo cai na conta do próprio investidor, ele pode gastar esse dinheiro, reinvestir ou investir em uma outra aplicação, né?
Quando está dentro de um fundo, ele tem o direito aos dividendos, só que esse dividendos fica dentro do fundo e a gente usa para reaplicar numa outra empresa ou reforçar aquela própria posição, né? Então, o cotista ele acaba não tendo o dividendo na conta dele e acaba sendo reinvestido assim no fundo. Então, quando a gente vê a nossa valorização da cota ao longo do tempo, ela é fruto da valorização das ações que a gente tem e mais dos dividendos que as empresas estão pagando, né? Então, é um retorno total que vem via valorização e via dividendos. E a gente usa para reinvestir. Isso é qualquer fundo de ação, é esse critério, é a mesma coisa? Acho que até 2015 pode ser que tinha um mecanismo, uma vantagem para alguns fundos que queriam ou que faziam distribuição direta do dividendo para o cotista. Esse dividendo vinha para o fundo ou do fundo direto para o cotista e não tinha imposto nisso. Você tinha uma vantagem, era como se o investidor estivesse comprando ação na bolsa. Ao invés de ter ação, ele tem um fundo, o fundo recebeu o dividendo, ele recebe direto na conta corrente dele. Isso deixou de ter essa vantagem fiscal. Então, os fundos retêm o caixa, reinveste, todo o dividendo a mais vira retorno na cota, né? Então, eu acho que hoje não conheço nenhum fundo que distribui dividendo. Última perguntinha para a gente encerrar. Breda, e depois eu passo para você também. O momento foi de correção do valor real das empresas brasileiras ou ainda estamos abaixo e o patamar de 115 mil pontos do Ibovespa estava aderente? Tem um negócio interessante que é bom as pessoas terem na cabeça, é o seguinte: os 115 mil pontos de agora, ou 100 mil pontos de hoje, aqui vocês vão pegar os 100 mil pontos hoje, já não tem nada a ver com 100 mil pontos do começo do ano. Ou do final do ano passado. Por quê? Primeiro, porque as empresas mudaram. Então, se você pegar a Magazine Luiza, ela era 40% e-commerce, agora é 2/3 e-commerce. Então, a empresa mudou. O e-commerce tem uma natureza de geração de caixa e de crescimento diferente. Então, a empresa já é diferente. Não bastasse isso, a carteira teórica que compõe o Bovespa mudou. Então, o peso das empresas mudou. Então, a gente tem lá, resumindo, tem 70 empresas no Ibovespa. Hoje tem talvez uma ou outra empresa a mais, porque alguma entrou no índice. E os pesos delas mudaram. Então, se a Petrobras era 9% e hoje é 6%, a Magazine era 1%, agora é 3%, você tinha a B3 que era 5%, agora é 7%, como é que você compara um portfólio hoje chamado Ibovespa com o portfólio chamado Ibovespa do começo do ano? Já mudou. Então, tem que tomar muito cuidado com essa ancoragem de pontos, porque isso vai te deixar cego. Quando alguém fala assim, a bolsa a 100 mil pontos está cara ou está barata? Eu não sei, me passa o portfólio da bolsa, que aí a gente começa a ver nome a nome. Então, a gente vai discutir empresa por empresa. Olhando os principais constituintes da bolsa, os bancões, Petro, Vale, as empresas de geração elétrica, shopping, a gente começa a ver que está difícil achar empresa cara. Então, minha sensação é de que o Ibovespa, como é o composto disso tudo, mais ou menos, deve estar tão barato quanto as empresas que a gente está olhando. Você concorda, César? Eu acho que o Ibovespa serve como um termômetro, né? Uma simplificação, é um índice feito reciclado a cada 4 meses. Ele é composto pelas empresas com maior valor de mercado e as mais líquidas, né? Então é bom para ter uma ideia do patamar de mercado. Hoje o Ibovespa, para não tentar fugir da pergunta, olhando para o ano que vem, um ano mais normalizado, deve estar negociando em torno de 12 a 13 vezes o lucro corrente que as empresas vão entregar em 2021. O que está mais ou menos em linha com a média dos últimos 10 anos. Então não dá para falar que a bolsa está cara e também não que a bolsa está barata. Mas eu acho que pesquisando bastante entre as mais de 400 empresas de capital aberto, provavelmente tem muitas oportunidades aí para a gente garimpar. Excelente. Queria muito agradecer a sua presença, Henrique Breda, do Fundo Alasca, César Paiva, do Fundo Real Investor. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado. E eu já coloquei um enfeite de Natal lá em casa, que é para esse ano acabar rápido, para a gente chegar logo em 2021, para ver se dá aquela disparada legal. Vamos torcer para tudo rolar rápido. Obrigada. Vamos